ressuscitou e vive entre nós outra vez. A Segunda Igreja Congregacional em Boa Viagem apresenta Nova Escola Bíblica Sela. Todas as quintas-feiras, às 19h30. Aqui no nosso canal do YouTube. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria, que bênção estarmos aqui juntos, mais uma vez, na Escola Bíblica Selá, que é um tempo, um momento de nós pararmos um pouco, pararmos das atividades do dia a dia, pararmos um pouco até mesmo das preocupações da vida, para que a gente possa, à semelhança de Maria, quando escolheu a melhor parte de aprender aos pés do Senhor Jesus, dedicarmos também este tempo de reflexão, de aprofundamento na compreensão das verdades do Evangelho do Senhor Jesus. E nós estamos, portanto, neste empreendimento, neste projeto da Segunda Igreja Congregacional em Boa Viagem, para dedicarmos agora uma outra série de estudos bíblicos, dessa feita pensando um pouco nesta temática que no calendário normal da nossa sociedade e também no calendário litúrgico da cristandade de um modo geral, este é um tempo reservado para refletir propriamente sobre os significados da Páscoa. Então nós temos essa oportunidade de, aproveitando este tempo, de aproveitando este momento, podermos pensar um pouco mais sobre a Páscoa do Senhor. E aí, portanto, nós abrimos hoje essa nova série de estudos bíblicos que tem como tema geral essa exclamação, que é a exclamação que dá sentido a tudo mais. A exclamação de que ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. É por causa da sua ressurreição que tudo ganha cor, que tudo ganha forma, que tudo ganha brilho, que a vida ganha sentido, que o futuro ganha esperança. É porque ele ressuscitou. O nosso objetivo neste e nos demais momentos de reflexão que teremos ao longo deste tempo é pensarmos sobre a Páscoa especificamente a partir do Evangelho de Mateus. Então, o nosso objetivo é vermos estes estudos bíblicos sobre a Páscoa especificamente a partir do Evangelho de Mateus. Então, convido você a que você possa dedicar esse tempo, se possível, com a Bíblia próximo a você, se possível, revendo, voltando, adiantando, porque como é gravado, você tem essa possibilidade. Mas também eu insisto com você que se este conteúdo for uma bênção para você, então ele pode ser uma bênção para outras pessoas também. Então não deixa de ser, de alguma forma, um modo de nós espalharmos a mensagem do Evangelho neste tempo de Páscoa, e você pode fazer isso compartilhando esse vídeo, tá bom? Então, qual vai ser a nossa programação, digamos assim? Qual vai ser a nossa agenda a partir das próximas semanas, desses próximos 2 meses? Então eu coloquei aí uma programação simples para que você já tenha de antemão quais são os temas dentro do Evangelho de Mateus que nós vamos ver ao longo destes vídeos. Então o primeiro deles, que é hoje, dia 13 de março, nós vamos falar sobre a história de Deus, onde tudo começou. E a gente, a partir de hoje, inicia com essa temática. Em seguida, sempre às quintas-feiras, às 7h30 da noite,
No dia 20 de março, nós vamos ver sobre o tema As Profecias Messiânicas. E eu estou usando aqui uma expressão que vem lá do profeta Isaías, que também é citado pelos evangelistas: um menino nos nasceu. No dia 27 de março, nós veremos sobre o batismo de Jesus. Tu és o meu filho amado. No dia 3 de abril, nós vamos falar sobre a identidade messiânica, naquela expressão do apóstolo Pedro, quando disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No dia 10 de abril, nós vamos falar sobre a entrada triunfal. O rei chegou, e você obviamente já sabe que estamos falando da entrada de Jesus em Jerusalém, iniciando aquela semana chamada de a Semana da Paixão. No dia 17 de abril, nós vamos falar sobre a morte de Jesus, a batalha foi vencida, e por fim, no dia 24 de abril, nós vamos falar sobre a ressurreição, lembrando-nos que o fim é só o começo. Então, essa é a nossa proposta, é a partir daí que nós vamos iniciar os nossos estudos bíblicos sobre a Páscoa no Evangelho de Mateus. Dito isto, meus irmãos, então a gente já entra, obviamente, no nosso estudo de hoje, na nossa aula de hoje, que tem como tema este que você vê aí: a história de Deus, onde tudo começou. E para tanto, nós vamos usar como base da nossa reflexão e do nosso estudo este texto chamado de A Genealogia de Jesus, que você encontra aí no Evangelho de Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 17. Eu já antecipo para você que a minha versão é a Revista Atualizada, mas você pode ter outras versões e certamente que não vai haver nenhuma mudança significativa de conteúdo. Então eu convido você para que a gente possa ler o texto. É importante a gente falar que qualquer que seja estudo, pregação, a reflexão, talvez o momento mais importante de tudo que nós vamos falar seja a leitura do próprio texto bíblico, né? Então é muito importante que a gente, mesmo diante de textos que aparentam uma certa dificuldade, tal como genealogias, por exemplo, que você vai encontrar aí uma lista de nomes que você possivelmente não conhece, mas é muito importante nós conhecermos e lermos as Escrituras assim, com zelo e com cuidado, porque há uma mensagem que no todo a gente melhor absorve quando a gente não despreza nenhuma parte. Então, por isso que nós vamos ler com muita atenção esse texto do Evangelho de Mateus, a história de Deus onde tudo começou. Diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed. E Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão. Roboão a Abias. Abias a Asa. Asa gerou a Josafá. Josafá a Jorão. Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão. Jotão a Acás. Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés. Manassés a Amon. Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no
tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14. E desde ao exílio na Babilônia até Cristo, 14. A primeira pergunta que nós fazemos quando nos deparamos com um texto como esse, né, uma genealogia, é essa pergunta que eu coloquei aí. Por que Mateus inicia o seu evangelho com uma genealogia? Talvez aqui a gente poderia já de pronto, de antemão, esclarecer algumas coisas sobre genealogia, coisas básicas. Primeira delas, uma genealogia não se propõe, pelo menos no que diz respeito à prática de genealogias judaicas, rastrear de forma detalhada todos os ancestrais de uma pessoa. Não é esse o propósito. Portanto, se alguém toma uma genealogia como essa que lemos, para tentar identificar cada um dos ancestrais de uma pessoa, está fazendo isso de forma errada. De modo que genealogias também não podem ser tidas de outra forma como sendo também irrelevantes. Porque se por um lado genealogias não servem, não se propõem, não é o objetivo, rastrear detalhadamente cada um dos ancestrais de uma pessoa, por outro lado, a gente precisa enfatizar que genealogias não devem ser desprezadas. E esse é um ponto muito importante para o nosso estudo. Quando o autor do Evangelho decide escrever uma genealogia, ele tem uma razão, ele tem um propósito. Assim como em Mateus ou em outros lugares da Bíblia, se você se depara com uma genealogia, não é algo do tipo de você simplesmente passar rapidamente as folhas como se aquilo fosse algo de menor importância. Isso não é verdade. As genealogias, elas assumem um propósito dentro do objetivo do autor em relação ao texto que ele escreve. Então, este é o ponto mais importante nesse início. Então, quando nós fazemos essa pergunta, por que Mateus inicia seu evangelho com uma genealogia, nós precisamos de antemão compreender que Mateus tem sim um propósito. E a gente vai ver qual é esse propósito. Mas antes até de nós olharmos com cuidado qual é o propósito de Mateus, eu já respondo este propósito de Mateus colocando diante de você que nós estamos, o Evangelho de Mateus é de um gênero literário bíblico que a gente chama de um gênero narrativo. É aquele tipo de texto que se propõe a contar uma história. Mas eu queria chamar a sua atenção que, conquanto nós tenhamos na Bíblia como um todo, muitos livros cujo gênero é narrativo, se propõe a contar uma história, eu queria trazer para você que a palavra narrativo, ela pode se referir e ela deve se referir a algo muito maior do que apenas os livros, digamos que históricos. A verdade é que o todo das Escrituras
se encaixa numa grande narração ou numa grande narrativa. E dentro desta narrativa maior, nós vamos encontrar os livros bíblicos, e podem ter inclusive gêneros poéticos, livros de sabedoria, livros epistolares, como as cartas de Paulo, que são cartas, que são ensinos. Mas a narrativa bíblica como um todo é aquilo que dá o pano de fundo, é aquilo que dá sentido, é aquilo que significa o arcabouço para aquelas verdades ditas de qualquer que seja o modo ou o gênero, inclusive gêneros narrativos. Então, quando nós nos aproximamos da Bíblia, a gente precisa lembrar que nós precisamos compreender que há uma grande narrativa sem a qual a gente não poderá entender bem as suas próprias narrativas, as suas histórias, as suas doutrinas, a sua poesia, os seus textos proféticos, todos os gêneros, eles repousam sobre uma narrativa maior. Essa narrativa maior é o que eu estou aqui chamando de a história de Deus. Então, neste sentido, o autor que escreve o Evangelho de Mateus, o Mateus, ele narra os acontecimentos relativos a Jesus, mas ele faz isso, veja, dentro de uma narrativa maior. E é por isso, por causa desta narrativa maior, que ele vai iniciar com uma genealogia. Sobre narrativas é algo que eu queria compartilhar com você. A bem da verdade, todo ser humano, em qualquer que seja a época, a vida exige uma narrativa. Sabe aquelas perguntas clássicas que se faz em filosofia? Quem sou eu? Por que eu existo? Qual é a razão da minha vida? Para onde eu vou? As perguntas de natureza mais existenciais, digamos assim, elas exigem uma narrativa. E todas as sociedades, qualquer que seja a época, elas exigiram, elas possuíram as suas próprias narrativas. E eu falo isso ampliando para além do universo religioso. A própria sociedade tem suas narrativas. Eu não poderia explorar isso, porque não é o nosso objetivo, mas claramente a gente sabe que as sociedades humanas, de modo geral, elas têm, obviamente, no viés religioso, as suas narrativas de existência, seja mitológicos, nas sociedades antigas, ou sejam nas grandes religiões, como a gente conhece hoje. Mas mesmo as sociedades que se propuseram a não ser religiosas, digamos assim, criaram as suas narrativas. Quer ver um exemplo? As sociedades modernas, conquanto quiseram abandonar a ideia da revelação, do divino, elas criaram as suas narrativas, como, por exemplo, a narrativa da razão. A gente vai encontrar ao longo da história narrativas como, por exemplo, aquelas narrativas anteriores às grandes guerras mundiais. Havia uma narrativa de progresso. E aí, quando a gente chega no tempo que a gente vive hoje, existem narrativas. Nós vivemos hoje um tempo que é considerado um tempo plural, de pluralismo, que conquanto se objetificou a narrativa como algo desprezado, houve uma tentativa de abandono do que eles chamam de grandes narrativas ou metas narrativas, mas ocorre que isso se fragmentou no individualismo, mas que cada ser humano acaba tendo as suas próprias narrativas. Eu tenho um livro que eu gostaria de mencionar ele, que eu acho muito interessante, porque ele trabalha um pouco com essa questão das narrativas, que é o livro O Evangelho em uma Sociedade Pluralista, do Leslie Newbigin. Esse teólogo,
ele escreve esse livro exatamente para mostrar que, mesmo numa sociedade como a nossa, as pessoas não abandonaram as grandes narrativas. Às vezes são narrativas individuais. Então, às vezes o ser humano ele tem a sua narrativa do tipo, eu existo com que finalidade? Por que é que eu existo? Então, narrativas são maneiras de nós compreendermos a própria existência humana. Como é que você se enxerga na vida, como é que você se coloca no mundo. E o Leslie Newbegin, ele tem uma frase que eu coloco aí, que ele diz que a maneira que entendemos a vida humana depende da concepção que temos da narrativa humana. Ou seja, mesmo que alguém não faça uma reflexão mais profunda sobre qual é o seu lugar, digamos assim, na existência humana, até mesmo quando alguém diz assim, eu não tenho narrativa nenhuma, eu não me preocupo com isso, eu vou apenas vivendo, levando, ele já adotou uma narrativa para si mesmo, que é a narrativa de quem diz assim, não me preocupo com isso, vou apenas vivendo, existindo como der. Então não há como fugir de narrativas, esse é o ponto que eu quero colocar aqui. Talvez a pergunta que a gente deve fazer, como propõe o teólogo, é qual é a verdadeira narrativa da qual faz parte a narrativa da minha vida? Esse talvez seja o ponto mais importante. Essa é a grande pergunta que nós precisamos fazer. A minha vida é uma narrativa, obviamente, de sucessos, de fracassos, de alegrias, de dores. Todos nós temos a nossa própria história de vida. Mas repare que todo ser humano busca entender a sua história particular de vida dentro de uma história maior. E o que eu estou propondo aqui para você, observando isso, é que nós só vamos pacificar, digamos assim, as nossas histórias particulares e individuais quando nós enxergarmos que somos partes de uma maior narrativa, de uma outra história maior, que eu estou chamando aqui de a história de Deus. Talvez isso nos ajude a compreender por que exatamente, então, Mateus inicia o seu evangelho com uma genealogia. Bom, a gente já tem aqui a resposta. A genealogia em Mateus tem a clara função de colocar os relatos sobre Jesus dentro desta grande narrativa que é a história de Israel. Você vai entender isso. Ou seja, a história de Jesus é parte de uma outra história, que é a história de Israel. Mas a gente precisa avançar um pouco mais. E avançar um pouco mais para entender que, por outro lado, a própria história de Israel está inserida, tem um tezinho aí errado, está inserida dentro da história do Criador e o resgate da sua criação. De modo que, de ponta a ponta, se a gente for fazendo o ponto a ponto de um ao outro, nós vamos chegar aqui na história de Deus. Então, a história de Deus é a história de Deus com a sua criação, com a humanidade que foi feita para ser portadores da imagem de Deus para o restante da criação, como regentes da criação, como mordomos da criação, que por outro lado devolvem o louvor da criação ao Criador, expressam isso em adoração, em louvor. Daí porque a glória de Deus, a adoração a Deus é parte central disso. Mas essa criação cai em desgraça, cai em pecado, e nós vamos encontrar o resgate da criação por meio de um plano divino que inclui a formação de um povo. Assim sendo, a gente chega na história de Israel como sendo já parte de uma história que já existe, a história de Deus com a sua criação. A história de Israel, por sua vez, ela tem desdobramentos que faz com que a gente chegue num determinado
ponto dessa história e nós temos a clara expectativa da vinda, da chegada de um ungido, a palavra Cristo, do Messias. Então, falar de Jesus é falar do Messias de Israel, que por sua vez tem a ver com o plano de Deus de salvar o mundo. Veja como é interessante isso. Por isso que eu fiz muita questão de falar sobre as narrativas. E aí, veja, nós somos chamados então a compreender que a nossa existência, que a nossa história, nós somos comissionados a compreender que a nossa história, uma vez que somos alcançados pela graça do Evangelho, da boa notícia do Messias, da boa notícia de Jesus, é sermos então inseridos nessa história. Veja que coisa interessante. Isso posto, abre a nossa compreensão para perceber que não é à toa nem sem razão que Mateus inicia com uma genealogia. A genealogia de Mateus, eu disse, é para contar e mostrar Jesus dentro da história de Israel. Razão porque a gente vai ver Mateus iniciando exatamente dizendo que Jesus é o filho de Abraão, é o filho de Davi, e inicia a partir de Abraão, sim, porque a história de Israel se inicia a partir de Abraão. Então são detalhes que a gente não pode deixar de perceber, mas a gente avança e vai chegar num ponto onde é muito importante a gente olhar para esse último versículo da genealogia de Mateus. É este que eu queria destacar. Veja, depois que Mateus liga de Abraão, e ele sai citando, com os cuidados que eu já falei antes, não se trata de um resgate de gerações detalhadas. Nessa genealogia de Mateus, você pode ter aí pulos geracionais, isso é comum, isso é normal. Haja vista que o que se deve ater-se é o propósito maior. E é tão interessante que Mateus deixa isso muito claro quando ele encerra a genealogia dizendo: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até o Messias, até Cristo, 14. Eu sei que você talvez já tenha passado por esse versículo algumas vezes e tenha se perguntado, mas, afinal de contas, por que Mateus fez essa conta de 14, 14 e 14? E aí a gente, quando se aproxima do texto bíblico, a gente precisa fazer a interpretação do texto à luz do seu contexto. E dentro do seu contexto, nós temos aí, num contexto de primeiro século, em que os judeus falavam da sua história utilizando as categorias comuns daquela época. Aí eu chamo a sua atenção que na história de Israel nós temos momentos que são momentos fundamentais. Aqui Mateus escolheu 3 momentos decisivos para a história de Israel. É a intenção do autor fazer e trazer essa ênfase. Ele quis dessa forma. E você vai compreender por quê. Ele usa Abraão, porque Abraão, obviamente, é o primeiro, é aquele a quem Deus chama de Ur dos Caldeus, para, por meio dele, fazer nascer uma grande nação, e que por meio daquela família, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então ele começa, digamos assim, do começo, de Abraão. Mas ele escolhe Davi não sem razão, porque Davi representa aquele que foi escolhido segundo o coração de Deus para ser o rei de Israel. E para ser aquele cuja descendência do trono representaria um trono eterno. Então veja, chegou-se à compreensão de que o Messias seria aquele que iria continuar a dinastia
do rei escolhido por Deus, portanto, deveria ser filho de Davi, e é por isso que Mateus inicia o seu evangelho dizendo que Jesus é filho de Davi. Isso compreendido, isso posto, na história do povo de Deus, outro momento crucial é o exílio na Babilônia. O exílio na história de Israel não é um acontecimento simplesmente um infortúnio que ocorreu na história. O exílio talvez seja na história a maior prova de que Israel, no seu fracasso, precisaria também de um redentor. Então, se Deus escolhe Israel para ser, por meio deste povo, que ele iria resgatar o mundo, o exílio é o símbolo maior de que este próprio povo também precisa ser resgatado. Então, Israel é o meio de Deus para resgatar o mundo, mas agora este povo também precisa de um resgatador. E aí o exílio é a prova de que aquilo que Deus falou quando entregou a lei por meio de Moisés, que se eles fossem obedientes e escolhessem o caminho da obediência, eles seriam abençoados, mas que se ele abandonasse o Criador, eles seriam amaldiçoados. Então, aqui está a prova de que esse povo espera também salvação, porque eles precisam do Salvador em razão do seu exílio, da sua própria corrupção. Isso posto, também é parte da literatura judaica do primeiro século usar categorias numéricas para que estas categorias numéricas representem algumas verdades. A gente vai encontrar isso muito claramente nos livros de natureza proféticas. Talvez o que você deva lembrar com mais clareza seja o livro do Apocalipse, onde nós temos 7 igrejas, 7 trombetas, 7 selos, 7 taças. E aí, no meio de tudo isso, a gente se pergunta, por que tanto 7? Porque o 7, na literatura judaico-apocalíptica, ela tem a ideia de um ciclo completo. Ou seja, é uma coisa que se fechou. Então, olha que interessante. Mateus quer nos dizer que a chegada de Jesus, que a chegada do Messias, vai funcionar como sendo o fechamento, o último estágio, a última etapa do plano de Deus de salvação. E é, como nós sabemos. E para isso ele faz essa contagem de 14, 14 e 14. Por quê? Porque ele mostra que de Abraão até Davi, nós temos ciclos que começam e se encerram. E aí por isso que é 7 mais 7, de Abraão a Davi. De Davi ao exílio, veja, 7 mais 7, 14 gerações. E do exílio, de Davi ao exílio, 14. E do exílio até Cristo, 7 e outros 7. Veja, olhando dessa forma, esse 14, 14 e 14 em Mateus representa 6 ciclos de 7. Então, por mais que para nós isso pareça muito estranho, a nossa cultura, a nossa época, mas não eram para eles, e eles entenderam bem. Assim sendo, passado os ciclos de 14, 14, 14, ou seja, 3 ciclos de 7, em Jesus a gente entra agora, digamos que no 7º ciclo, 6 que já passaram. Poderia pensar, o livro de Hebreus também vai nos falar sobre o Shabat, o 7º, o descanso. Em Cristo, portanto, a história de Deus entra no seu estágio final. Aqui é o ponto que eu queria destacar. Mateus constrói a sua genealogia de Jesus com o propósito de nos mostrar que na história de Deus, a vinda de Jesus marca
a última etapa da história de Deus em relação ao seu plano que começou com Abraão de resgatar a sua criação. Eu sei que pode parecer complicado, mas à medida que a gente for fazendo essa caminhada no Evangelho de Mateus, você vai perceber que não é sem razão que Mateus inicia o seu Evangelho com a genealogia, marcando através desses marcos temporais de 14 gerações de Abraão a Davi, 14 gerações de Davi ao exílio, 14 gerações do exílio a Cristo, para que se abram as cortinas, para que se inicie agora o último ciclo do plano de Deus para resgatar a humanidade. Isso compreendido, nós então nos perguntamos agora, afinal de contas, quais as lições que a gente pode aprender a partir da genealogia de Jesus. Uma vez que eu já entendi bem qual é a razão de ser da genealogia, o papel das grandes narrativas, a narrativa das Escrituras, que é a história de Deus em relação à sua criação, obviamente que a narrativa de Mateus nos oferece algumas lições preciosas neste tempo pascal, neste período de Páscoa, uma vez que a gente compreende de partida que Jesus, então, é aquele que vem para inaugurar o último ciclo da história de Deus, aquele em que Deus, de fato, resgata e resgatará a sua criação do pecado e do mal. Há algumas lições que a gente não pode deixar de perceber aqui. A primeira delas é que a história de Deus, observando essa genealogia de Mateus, é que a história de Deus ela manifesta graça. Irmãos, isso é algo precioso. Genealogias, de modo geral, a genealogia de alguém poderia ser vista como uma forma, digamos assim, de reivindicar prestígio. Quando alguém no mundo antigo, e até hoje, né, nas monarquias modernas, mas principalmente no mundo antigo, quando alguém queria reivindicar o trono, normalmente havia a reivindicação de que aquela pessoa fazia parte de alguma dinastia, de alguma linhagem real. A linhagem real era tão importante porque é o que dava legitimidade para que alguém pudesse reivindicar o trono. Nós sabemos que a linguagem da realeza, a linguagem real, é uma linguagem que está presente nos evangelhos. Afinal de contas, estava lá escrito na cruz de Cristo como sendo a causa e a acusação da sua morte, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Mas o que é interessante é que a genealogia que Mateus nos informa, ela nos informa uma genealogia não é de pessoas os mais privilegiados, não é uma genealogia dos mais cultos, dos mais fortes e dos mais ricos. Pelo contrário, nós vamos encontrar na genealogia de Jesus nomes que talvez nos faça refletir como se a história de Deus, o protagonista é Deus. E aí a gente vai encontrar como a prostituta Raabe, nós vamos encontrar a moabita Ruth, nós vamos encontrar os homens que, conquanto escolhidos por Deus, revelaram também fracassos, porque não lembrar de Jacó, o enganador, até Abraão, que muitas vezes mentiu para salvar a vida sua própria e da sua família. Davi. E é tão interessante que quando se menciona Salomão, se faz muita questão de dizer filho
daquela que foi mulher de Urias. E nessa frase há um peso de uma história muito triste, terrível, de traição, de adultério, de assassinato. Eu estou dizendo isso para você porque a história de Deus não reivindica para si a ideia de homens ilustres que estão nesta lista por seus próprios méritos. Assim, a história de Deus manifesta graça. E isso, meus queridos irmãos, é tão confortador, porque nós não somos apenas chamados a sermos espectadores da história de Deus. A gente compreende bem o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, quando ele continua com o livro de Atos dos Apóstolos, também falando da história, nos chama para que a gente agora entre na história de Deus e sejamos partes, como somos, da história de Deus. E com isso a gente deveria sempre lembrar que se somos partes da história de Deus no mundo, não é por causa da nossa capacidade. Não é por causa de nós, senão apesar de nós. A história de Deus manifesta graça, manifestou no passado e manifesta ainda hoje. Se nós estamos aqui falando, você me ouvindo, nós somos pecadores alcançados por esta graça. Então, a primeira lição que abre esses nossos estudos sobre a Páscoa talvez seja lembrar-nos de que é pela graça de Deus que estamos de pé e que a história de Deus segue a sua marcha, como Mateus bem colocou, nesse ritmo e nessa cadência, porque Deus tem sido gracioso. A segunda lição que a gente aprende com a história que nós encontramos no Evangelho de Mateus, a genealogia, é que se a história manifesta graça, por outro lado, a história de Deus também revela soberania. De um modo, isso já é bem claro para nós, porque se Deus se propõe a realizar os seus planos e os seus propósitos com gente como nós, porque Deus não confia em nós, porque Deus confia no seu plano soberano, que nos usa. E isso talvez nos mostre que Deus, assim, soberano, ele governa todas as coisas no propósito, repare, de consertar a nossa história quebrada e confusa, de dor, lágrimas e de morte. A genealogias, de modo geral, atestam que a nossa história é uma história que precisa de conserto. Eu quero lembrar a você que a primeira genealogia da Bíblia é Gênesis capítulo 5. E a genealogia de Gênesis capítulo 5 tem um tom. Nasceu, viveu, morreu. A nossa história é uma história de morte, porque é uma história de seres humanos que abandonaram a confiança em Deus nos seus pais, no Éden, mas que a gente repete a corrupção e a gente, portanto, nos percebemos no meio da nossa própria história humana quebrada. Olha, irmãos, a gente poderia pensar, do ponto de vista mais macro, a história da humanidade é uma história confusa de morte, de dor. Mas a gente
olhando também as nossas próprias histórias individuais, meus irmãos, quem é digno de poder levantar a cabeça e dizer assim: olha, a minha história não tem um ponto aqui, a minha história não tem uma fratura, a minha história não tem uma fissura de erro, a minha história é uma história perfeitinha. Quem persegue ou quem busca apresentar a si mesmo dessa forma só vai encontrar frustração, decepção, porque as nossas próprias histórias de vidas estão palmilhadas pelos nossos erros, pelas nossas decisões muitas vezes equivocadas, pelos nossos fracassos. O que não nos faz ficar prostrados é saber que a história de Deus é conduzida por aquele que é soberano e que, apesar de nós, conduz a história ao seu bom propósito. Nós não poderíamos aqui falar sobre tantas teses, teorias sobre a soberania de Deus em relação à participação e à vida humana, porque não é o caso, senão apenas evidenciar com clareza de que Deus governa soberanamente, mesmo diante de homens e de mulheres imperfeitos, a fim de que as coisas alcancem o seu propósito, e por isso mesmo Mateus faz muita questão de cadenciar. 7, 7, 14, depois mais 14, depois mais 14. Deus nunca perdeu o controle da história. Isso posto a nossa terceira lição, já caminhando para o nosso final, é que se a história de Deus manifesta graça e se a história de Deus revela soberania, não podemos esquecer que a história de Deus tem um propósito. Isso talvez nos mostre o porquê de Mateus iniciar com uma genealogia. Porque a vinda do Messias ao mundo, escute isso, é o evento culminante da história da Bíblia. Em Jesus a gente tem o ponto máximo. Em Jesus a gente tem o clímax. E se a vinda do Messias ao mundo é o evento culminante da história da Bíblia, a Páscoa é o ponto culminante da história de Jesus. Por isso que eu convido você a os próximos vídeos, as próximas aulas, porque nós vamos adentrar neste momento crucial do ministério de Jesus, da sua Páscoa. Mas nós não poderíamos fazer isso sem antes nos situarmos onde estamos. E nós estamos na grande história de Deus, onde tudo começou e onde tudo seguirá para o fim determinado pelo Senhor. Meus irmãos, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe você e que a gente possa seguir junto nessa nossa caminhada aqui, que eu tenho certeza vai nos abençoar, vai nos edificar. Como vai a sua história de vida? Eu lhe digo, a sua história só ganhará sentido e razão de ser quando você se perceber dentro da história de Deus. Que Deus te abençoe. Nos veremos em outros vídeos, se Deus assim permitir.